Pessoal, que satisfação, que prazer enorme, né? A gente relembra o passado, começa a conversar. E nesse momento nós estamos com uma das pessoas muito importantes no esporte do nosso bairro Curió. Quando nós viemos para cá, a gente tinha aquele amor, aquele carinho, como de hoje tem mais ainda, e a gente precisava ter um mecanismo de pensar melhor, se divertir. E daí nós criamos, com muita dificuldade, o primeiro time de futebol, que na época era assim, teu time é descalço ou é calçado? Calçado, que foi o time do Curió. E foi um time que começou a crescer, começou a ser visto, e aí a gente tinha aspirante titular, foi quando nós fizemos uma luta muito grande para que o campo viesse a ser da comunidade, que não era, era um campo que era alugado para uma equipe lá da 13 de maio, por acolá, e a gente fez essa luta até que a gente conseguiu que fosse o nosso campo mesmo. E pioneiro, né? Foi o primeiro time calçado, a gente sem recurso, e eu tive a honra e o prazer de fundar esse time, junto com muitos jogadores que vieram comigo da Maraponga, que para falar o nome de um não falar do outro pode se chatear, né? Mas aí eu me vi numa situação de não ter tempo, correria muito grande, e aí eu fui pensar, idealizar, puxa vida, quem é que tem a capacidade, quem é que tem a visão, quem é que vai ter o carinho, né, da galera para vir jogar e tudo. Aí foi que eu me lembrei desse cidadão que está aqui na minha frente, seu Luizinho. Seu Luizinho é conhecido por seu Luizinho, acho que desde que ele já nasceu, todo mundo chama Luizinho. Respeitador, honesto, homem trabalhador. Seus filhos foram atletas no time. E aí a gente repassou todo o material, e daí não é bom que eu conte a história, é bom que eu reconheça, como morador do Curió, que nós devemos muito a seu Luizinho. Porque era um período difícil, as pessoas. Só para vocês imaginarem, quando a gente chegava aqui a acertar um jogo lá na Central, né, que era perto do Parque da Criança, aí disse, onde é que diabo é esse Curió, mas o que é Curió? Curió é um bairro, que conversa, mas que não esse time existe. E aí a gente foi devagarzinho, e aí o seu Luiz assumiu. Olha que não é fácil, todo fim de semana, você deixar de ir para a sua igreja, você deixar de ir para o seu lazer, você deixar de acompanhar a sua família para comandar na faixa de 30 jogadores que passam a semana trabalhando, se sacrificando. Então a gente resolveu, na segunda-feira, seu Luizinho, como morador de uma das sociedades habitacionais e também como baluarte do esporte, ser homenageado na Assembleia Legislativa, junto com a Câmara Municipal, como uma das pessoas que contribuíram bastante no nascedor do Curió. Luizinho aí, camarada, tá tudo bem, né? Tá tudo na Santa Paz, graças a Deus. Aí o George pegou e entregou o abacaxi. Do nada, né, Luizinho, o Curió agora é seu. Mas foi numa época que eu estava realmente precisando de um apoio. Naquela época chegou na hora certa o Curió na minha mão. Porque eu tinha acabado de perder minha esposa, tá entendendo? As filhas tudo adolescente, e eu perdi sem saber para onde eu ia, né? O barco de barco me levasse, eu estava indo, mas com medo de não atrapalhar a convivência das minhas filhas, minha família, né? E foi aí que quando você me levou ao Curió, foi uma, como é que se diz assim, foi uma força para começar a caminhar e esquecer um pouco dos problemas, sabe? Porque você não esquece, mas em compensação você começa a aliviar mais a onda, né? E o Curió para mim foi uma maravilha cair naquele exato momento que caiu na minha mão, que ele tinha, porque eu comecei a me preocupar com marcar jogo, arranjar pessoas para jogar, né? Tinha os jogadores profissionais vinham jogar com a gente aqui, inclusive aquele que faleceu agora, não estou bem lembrado do nome dele, faleceu agora há pouco tempo, está com 15 dias, vinha jogar com a gente, o Alex, finalizando, aquela turma toda, se dedicavam, né? E ali comecei a devagarzinho, lutando com um com o outro, e estava dando certo, né? Não tinha problema com nenhum, não tinha confusão com a turma, todo mundo se respeitava. 80% do time era evangélico, né? E aí eu dei caminhada, mas chegou uma época que eu tive que trocar o nome e homenagear a minha esposa, porque a turma não queria mais vir jogar no Curió, porque tinha um campo do lado do Ipioca, eles faziam, todo jogo tinha a confusão deles, faziam aquelas sarruadas, e estava prejudicando a gente. Então fui obrigado a mudar o nome do time, aí começou a andar as coisas sem problema. E hoje, graças a Deus, todo mundo me vê, me respeita, tá? Cadê o time, seu Luiz, cadê o time? E outra coisa, muita gente aqui não sabe, mas o Santana do Curió tinha parte de futebol de salão também. E era patrocinado pela empresa que eu trabalhava, TCN, Tecelados mais Novos, né? E deu uma caminhada aí, disputamos o Campeonato Cearense, demos time grandes aqui, de virada,
Temos em Fortaleza, temos no Esmaltec de virada. Esmaltec era bom. Nós temos de virada no Esmaltec, lá dentro ali perto da Maria por ali, né? A escola de sempre ali. E deu uma caminhada em Santana e, graças a Deus, deu uma paradinha agora, porque o medo, né? Não estava mais para ficar com aquela turma, né? Ficaram com medo, né? Mas deu uma paradinha. Mas ainda tem esperança de voltar de novo. O negócio de horário, ela volta de novo. Pronto. Deixa eu só dar uma clareada aqui das. Não era fácil. Hoje você tem a internet na mão, você tem os grupos de WhatsApp, mas naquela época a gente tinha que ir ou segunda ou terça-feira para uma central para acertar os jogos nos bairros. E se tivesse uma informação ruim de um bairro, a galera não queria acertar o jogo, porque era assim, eu chegava lá de manhã, o Luizinho vai acertar o jogo, vamos, quem quer jogar no Curió? Aí eu não quero, quer qual é o time? Aí se dissesse que não era o Curió, né? Aí a negada, não, então ninguém vai não, porque tinha um time vizinho que já estava famoso lá como outros times na época. Então não era muito fácil. E aí, para deixar mais claro, o time fundado na época foi o Curió, participando de campeonato, tudo. Mas quando o Luizinho recebeu, e é muito bom a gente dizer assim, olha, eu estou te entregando aqui uma missão, e você vê que em vez de cair, se elevar. E foi o que aconteceu na mão do Luizinho. Uma boa administração, um homem muito sensível, que não é zoadento, é muito diferente do Megeorge, né? Enfim, não jogava, ainda tinha essa vantagem, né? Que eu ainda jogava para completar, né? Rapaz, o negócio era feio mesmo. Aí, resultado, hoje, e eu tenho certeza que o Luizinho também deve já estar algumas vezes ter pensado nisso. Hoje você não pode mais acertar jogos, você não pode levar seu time para outro bairro de fora. Hoje está muito difícil o futebol de subúrbio. E hoje você tem uma facilidade através da internet, Luizinho, de fazer rifa, fazer bingo, pedir ajuda, bota o QR Code. E naquela época não, naquela época tem o Arthur que consertava as chuteiras. Né? Era uma família mesmo, assim, que as chuteiras rasgadas e o Arthur dava um jeito lá de consertar. Tinha um menino que vinha dos outros bairros jogar com a gente, depois tinha a barca. E essas histórias, é bom que se diga, porque muitas crianças que eu assisti os jogos lá no campo passaram a vir jogar também. Né? Então a história do Curió no esporte ela é muito forte. Né? Hoje a gente tem a areninha que não é só do Curió, mas envolve a gente, tem as quadras. E o Luizinho para nós é uma referência. Né? Coisas boas, coisas engraçadas, né, que aconteceram. Né? Às vezes o jogador levava muito material, às vezes quanto meião, calção, que era costume, né? Tinha que acontecer isso nos times. Mas aquilo lá era mais difícil porque cada um tinha um saquinho com o material dentro. Aí tinha uma pessoa, seu Milton. Seu Milton era quem recolhia o material e a confusão era feita se faltasse um meião, um calção, a confusão era grande demais. E o litro de cachaça, né? Seu Milton gostava, não tinha jogo que não tivesse um litrozinho e tira gol. Tinha que ter a cachaça dele aí do lado, o bigode, lá do bigode. O bigode era. Os torcedores. Tinha torcida o time daqui da gente. Havia torcida. A gente... Grande jogador, mesmo do subúrbio, mas muito, muito bom. O Apu é quase da nossa idade e ainda joga hoje. Arthur, é? O Apu. O Apu, né? O Apu ali joga muito. O Apu, Rogério, Tabosa. Sejão, que é contador, né? Que mora na... Tudo gente já... E graças a Deus tá aí, viu? O Bodó, que gostava de apitar. A turma ali, aquela turma de antigamente, era bom. Se tivesse aquela mesma turma hoje, aquela mais ou menos, não era... Era bom demais para ser futebol. Mas hoje o futebol está muito difícil. Subúrbio principalmente. A violência está grande, a turma tem medo, você não pode. E eu fui disputar o campeonato da Messejana, né? E muitas vezes, contra aquele Santista. Era o Santista. Né? Às vezes, uma do Santista, o cara fez tudo para virar o jogo. Não era nem o time, era a arbitragem fez para tomar o jogo. Tá? Você ia falar bola, rapaz, não sei o que. Não, Cláudio Van, parece lá. Não sei o que, deixa pra lá, não sei o que. Tal. Aí eu me revoltava, ele me expulsava lá para me dar suspensão. Mas porque eu tinha razão, tá entendendo? Eu lutava pelo futebol daqui. Mas é difícil demais. O Curió, ele tem uma coisa bem interessante, porque é assim, como a gente se sacrificou muito para construir as casas, né? Você mesmo na sociedade habitacional lá, você ali perto de Gera Sebastião, que eu não consegui localizar. A Francisca, que eu também não mandei vários recados para ela. A Julinha que faleceu, né? Então, assim, a gente terminou se transformando numa família só, embora fosse de várias comunidades diferentes. E aí, realmente o Curió é uma família, né? É uma família, rapaz, é uma família. Nós somos jogados aqui dentro, muitas promessas e poucas coisas que fizeram. Hoje a gente está bem equipado, mas antes... Hoje é mais ou menos assim, mas não é aquela família... Porque é muita gente novata, muita gente educada. Muita. Tá entendendo? E então, cresceu muito, né? Cresceu. Hoje o que você procurar no Curió, de termos de equipamento social, a gente é bem servido. Aqui só está faltando aqui uma loteria. A loteria, né? Só. E se você for ali no Centebol, você paga
a sua luz, a água, o seu boleto. É até bom pro pessoal aí que são políticos ouvir isso aí, né? Que só falta no Curió uma loteria. A lotérica. Eu sei que tem gente dos outros bairros que chega que, rapaz, esse Curió tem de tudo. Tem aqui, tem tudo, tem tudo, tem tudo. Quando eu cheguei aqui no Curió, para ir para o centro, eu pegava o ônibus do Seu Cordeiro. O ônibus do Seu Cordeiro. Tinha que pegar 6 Pegar horas. na corrida. 6 horas. Passava 6 horas, 6 meses final da linha voltava, aí pro centro. Aí só à noite. Era difícil para você chegar. Porque não, também tinha isso, né? Ele tinha as razões, né? Não compensava. Então ele ia lá embaixo, fazia a volta. Se você é que eu de pegar na coisa, porque muitas vezes o cabia chegando, aí os outros gritavam, só tinha. Só tinha ele. Aí depois o filho dele, ficou ele e o filho dele. Aí um fazia 6 horas, outro 7 horas. 6 horas, sai pronto. É só tinha ele. Hoje tem 3 linhas de ônibus, né? Falando aqui com a equipe da TV Web Amar, né? 3? 4, né? E ainda falta porque ponte, né? A Topic, que a Topic ali, ela vai até o Rio Mar, Kennedy. Ela não vai até o Antônio Bezerra, até o Rio Mar, ali na frente termina. Já onde vai até o Antônio Bezerra, né? Eles são 2 linhas. Assim que é bem recebido, graças a Deus. Luizinho. Curioso, Biaguaba, essas outras, né? Essa conversa precisava ser feita e gravada e vai ficar no YouTube pro resto das nossas vidas, porque nós somos uma comunidade muito carente de visão dos políticos que estão no poder, mas nós somos uma comunidade de pessoas trabalhadoras, honestas, pessoas que se mantêm em convívio muito, que muita gente pensa que não, mas nós aqui nós somos na paz mesmo. A gente não é um bairro violento, mas é preciso a gente valorizar as pessoas que construíram isso aqui. Então nós temos a honra, sabe, de passar esse momento que nós vamos passar para quem não sabe, a TV Web, além do Brasil, tem mais 15 países que a gente alcança. Esse vídeo vai rodar o mundo e é o menos que a gente pode fazer em termos de gratidão a você, a sua família, porque você não fazia só. Seu menino era um dos maiores zagueiros que eu consegui conviver e ele ajudava, levava o material, sabia conversar com todo mundo. E é isso, né? Então a gente fica muito feliz, quero lhe agradecer. Inclusive, eu cheguei a comprar uma Kombi para Santa Ana. Comprei uma Kombi. Comprou uma Kombi para ir pro jogo. E para levar o material. Para levar o material. Aí só para levar o material. Rapaz, não é que o homem tem dinheiro, não, viu? Ele é trabalhador, de empresa, empregado, né? Tem um comérciozinho lá na esquina da casa dele. Aí você se diz, rapaz, então esse Luizinho tem muito dinheiro, comprou uma Kombi. Era o amor que eu tinha pelo time, tá entendendo? Então, quando foi pelo Santa Ana, era com aquele amor, tá entendendo? Isso é você ter botado o nome da sua esposa, né? Que vocês eram muito unidos, um casal exemplar e tudo, né? Só acho que você arrumando material, enchendo as bolas, olhando o que tá faltando, saber qual é o time que vai jogar. Quem já adulava o jogador, né? Quando o cara se calçasse a chuteira já se achava craque. Rapaz, vamos jogar por assim. E quantos clássicos aqui nós vemos contra o Ipioca, né? Foi Ipioca, Clássico mesmo. O Ipioca. Diziam assim, seu Luizinho só acertou com o Ipioca, acertei. E a confusão tá feita. Digo, não tem uma confusão. Tinha não. Oswaldo, né? Nunca teve uma confusão com o Ipioca. O Oswaldo do Ipioca. Nunca teve. Aí depois ficou com um menino, acho que é João, Moreninho. Mas também nunca teve problemas, nunca teve problemas. Só um torneio que teve ali no campo dos apartamentos ali, que eles tomaram da gente. Eles não ganharam, a arbitragem tomou. Lá no apartamento. Que hoje é uma creche. Para quem não sabe, a arbitragem foi quem tomou. Você fala e eu vou me lembrando, nós tínhamos o campo. E nós mesmos cercamos o campo. Que foi com o material, inclusive, da SHP da Fátima e do Edmilson, a gente fez um cercado. Quando foi um dia que nós fomos jogar, quando chegou lá, ninguém podia entrar porque tinha segurança armada do Ipioca lá. Não podia entrar, não. Aí foi uma confusão, o Bodó, o Silvio, Bosa com aquele tamanho dele, e entra e não entra, e terminou entrando por debaixo do arame. Né? E aí as histórias que tem que precisa ser contadas, a gente sofreu. Mas eu quero lhe agradecer muito, Luizinho, agradecer demais por ter aceitado o nosso convite, por estar presente com a gente. E se depender da gente, a gente puder ajudar na reconstrução aí do time. Na hora que você desejar, pode bater na nossa sede, que nós estamos aqui para isso. Vamos pensar um pouquinho, porque a outra barra está pesada, não dá para a gente brincar, né? Então, vamos deixar aliviar mais um pouquinho, que é o Santana volta. Pois então, nós vamos encerrar, né, nosso bate-papo, muito bom por sinal. Ele é esse aqui mesmo, fala calminho, né, mas é valente, viu? Não é de levar desaforo para casa, não. Luiz, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu digo obrigado aí. Deus abençoe, abençoe todos nós. E qualquer coisa, estamos aqui à ordem.